Seja bem-vindos ao canal Estranho na Verdade. Se você me conhece, meu nome é Wallace de Oliveira. Se você é novo, está chegando agora no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo aí para outras pessoas, tá, irmãos? Para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, etc. Irmãos, sabemos que esse assunto é um tanto delicado e já muito difundido na internet. Mas quem já conhece meu canal sabe que eu tento trazer pontos de vista que poucos ou talvez ninguém tenha observado. Por isso, eu peço que tenham paciência e fiquem até o final desse vídeo. Lembrando, irmãos, que sou totalmente contra a prática de se tatuar no meio cristão, mas vou estar trazendo o meu parecer no decorrer desse vídeo, ok? E no final, não esqueço de estar deixando o comentário de vocês. Isso é muito importante para o canal, ok? A prática de tatuagem é muito mais antiga do que se pensa. Os primeiros registros datam de 3370 e 3100 a.C. A descoberta dessa data veio do achado de Otzi, ou a múmia de Similaun, um fóssil humano, encontrado nos Alpes, que continha 61 tatuagens. A segunda é a sacerdotisa da deusa Ator-Amunet, encontrada nas proximidades do rio Nilo no Egito Antigo. Seu corpo continha desenhos de várias linhas e pontos na região das pernas, colo e braços. Os traços formavam um grupamento de pontos em padrões geométricos, abstratos, associados a rituais de fertilidade. Na China, a arte da tatuagem é milenar, sendo conhecida por lá como Xishen ou Wishen, que significa literalmente perfurar o corpo. E apesar de sua tradição milenar, era vista como uma subcultura, algo indesejado e uma forma de profanar o corpo. Muito ligado à criminalidade, a tatuagem era inicialmente usada para marcar criminosos para o exílio, sendo depois apropriada por esse grupo excluído, que começou a usar seus próprios desenhos e criar seus simbolismos a partir dessa arte. Não foi diferente no Japão, que passou a ser relacionada especificamente à máfia Yakuza, induzindo ao preconceito que existia até os dias atuais. Diversos locais de banho no Japão não aceitam a entrada de pessoas tatuadas até os dias de hoje. Apesar de existirem povos mais antigos que iniciaram as práticas de tatuagem e marcar o corpo em geral muito antes de Cristo, não é possível afirmar que houve um evento inicial ou um lugar específico onde as tatuagens se desenvolveram e espalharam. Diversos povos em todo o mundo criaram esse hábito de forma paralela e independente, sem nunca terem entrado em contato e foram desenvolvendo suas práticas, tradições de tatuagem. De acordo com essas informações, entendemos que a prática de tatuar o corpo era sempre direcionada ao paganismo e à idolatria, práticas da qual é repudiada no meio cristão. E com o passar dos anos, essa prática começou a ser marginalizada, sendo restringida apenas para marinheiros, prostitutas e criminosos. Muitos irmãos usam o livro de Levíticos, capítulo 19 e 28, para defender a não prática de fazer a tatuagem no meio cristão. Vou estar lendo para poder contextualizar o assunto, ok, irmãos? Vamos lá. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. O problema é que quando usamos os textos de Levíticos, e os críticos eles vão começar a se perguntar por que nós só usamos passagem que nos convém, né? E se nós estamos usando essa passagem para poder defendermos algum ponto específico a nosso favor, nós deveríamos então considerar toda a lei levítica. Por isso, irmãos, é um pouco tanto perigoso usarmos passagens, do Antigo Testamento para poder estarmos esclarecendo algo, sabendo que Cristo ele nos deu um novo mandamento. Então, é preferível usar referências do Novo Testamento para poder estarmos levando um entendimento mais compreensível para aqueles que não entendem direito a Bíblia, No judaísmo, a fonte da proibição de fazer uma tatuagem é Vaikra. Você não deve gravar uma tatuagem em si mesmo. Esta proibição se aplica a todas as tatuagens
exceção daquelas feitas para fins médicos a fim de orientar um cirurgião sobre o local de uma incisão. O Brit Milá, pacto da circuncisão, é o único sinal em seus corpos, um mandamento divino que os conecta a ele e fortalece os seus relacionamentos com Deus. Fazer outro sinal em seus corpos enfraqueceria e banalizaria esse sinal específico. Muitos cristãos mal instruídos ou influenciados estão usando o livro de Apocalipse, o capítulo 19, versículo 16, para poder estar fazendo tal prática em seus corpos, de estarem tatuando seus corpos. Eu vou estar lendo e logo em seguida vou estar trazendo a explicação para vocês desta passagem. E para você, você mesmo que fez tatuagem ou pensa em fazer usando esse versículo como pretexto, presta atenção no que eu vou estar trazendo a respeito desse versículo. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitos interpretam essa passagem dizendo que o que estava escrito na coxa de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, era uma tatuagem. Ali tinha sido feito uma tatuagem na coxa de Jesus. Porém, as pessoas que interpretam dessa maneira ignoram totalmente a cultura da época. Vou estar trazendo a verdadeira explicação desse versículo. Então eu peço a vocês que se preparem. O versículo de Apocalipse trata de uma vestimenta que era usada pelos judeus, o talit. O talit era um manto que era usado pelos fariseus e sacerdotes na época de Cristo e anterior a ele. O uso do talit foi uma ordenância dada pelo próprio Deus a Moisés para que eles a usassem, e foi passado de geração em geração. No talit tinha o tzit. Não sei se é assim que se pronuncia. Pois bem, o tzit era o conjunto de franjas que servia como um meio de lembranças dos mandamentos de Deus. E na época de Cristo eram feitos alguns nós no tzit, como um código, para fazer referência à posição hierárquica do usuário. Alguns desses talit eram tão grandes que batiam em suas coxas. Agora imagina a pessoa sentada e o talit caído em suas coxas. Fazendo isso, vão associar e entender a passagem no livro de Apocalipse. A minha pergunta é: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estava escrito diretamente na coxa ou no talit? Deixe nos comentários. Irmãos, na minha opinião, o melhor versículo para poder aplicar a respeito desse assunto encontra-se em 1 Coríntios 3, 16 e 17, que vamos estar lendo agora. O apóstolo Paulo disse: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Irmãos, vocês são como um templo. Apesar de ser diferente de todas as outras pessoas, vocês também é uma casa para o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: vocês teriam coragem de fazer um grafite na parede da igreja de vocês? Igreja que eu falo é templo físico, tá? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Então, assim como vocês tratam os templos físicos com respeito, deve tratar seus corpos também com respeito. E fazer uma tatuagem em nossos corpos, isso não é sinal nenhum de santidade. Pelo contrário, é um sinal de rebeldia, pois nós estamos violando os nossos corpos. Chegamos ao final de mais um estudo, irmãos. Não esqueçam, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para outras pessoas, ok? Bom, como vocês já sabem, leiam a Bíblia.